Capítulo 521 Corrente Mortal. Sentado no chão do porão de carga, com as costas contra a camada macia e esponjosa de musgo marrom podre, Sun-Yi se abaixou e cuspiu um bocado de sangue. Com a respiração rouca, ele olhou para ela por um momento e então se recostou, cansado. Ele não se sentia muito bem. Sua sombra fica mais forte. Um sorriso amargo apareceu em seu rosto. O que? Isso é tudo? Depois de tudo o que aconteceu, Sun-Yi sentiu que realmente merecia mais. Desta vez, suas esperanças não foram em vão. O feitiço permaneceu em silêncio por um tempo, como se fosse torturá-lo, e então acrescentou: "Você recebeu uma memória, apóstrofo. Melhorar." Depois disso, ele gemeu e tossiu um pouco mais de sangue. Ao redor de Sun-Yi, o musgo marrom apodrecia, murchava e se transformava em pó. Mesma coisa estava acontecendo com a massa vil de vinhas, embora em um ritmo mais lento. Agora que tanto o monstro corrompido quanto seu hospedeiro estavam mortos, os antigos destroços pareciam estar se limpando. Ele não se deu ao trabalho de prestar atenção a essas mudanças, porém, estava totalmente concentrado em seu próprio estado miserável. Embora toda a batalha tenha durado menos de 1 minuto, Sun-Yi sofreu muitos danos. Seu corpo foi perfurado e rasgado pelos espinhos negros, e ele tinha muito veneno correndo em suas veias. Um de seus ligamentos também parecia seriamente rompido, o que lhe causava muita dor agora que a adrenalina começava a se dissipar. O Puppeteer Shield era uma armadura maravilhosa e o acompanhou em suas desventuras quase desde o início de tudo, mas Sun-Yi teve que admitir com relutância que, com o calibre dos inimigos que enfrentava atualmente, suas qualidades protetoras deixavam muito a desejar. Infelizmente, mesmo uma memória tão poderosa não conseguiu acompanhar o progresso de seu mestre. Se havia uma coisa boa sobre sua condição, porém, era que os efeitos do veneno não pareciam estar ficando mais fortes. Bloodwave tinha a situação sob controle, e ele estava destinado a se sentir melhor em breve. De qualquer forma, a batalha acabou. O plano funcionou, no final, mesmo que matar o Ormvini tenha sido muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. Ainda assim, de alguma forma, Sun-Yi conseguiu atingir seu objetivo. Os Firkeepers, se eles ainda estivessem vivos, teriam que limpar a Sailor dos restantes caso as bestas recuperassem sua coragem após a morte do monstro corrompido, mas ele não conseguia reunir energia suficiente para se importar, no momento. Saint olhou para o cadáver que se desintegrava rapidamente da pessoa que uma vez foi chamada de Sylvanie por um tempo, então se aproximou e ficou acima dele em silêncio, olhando para longe de sua maneira indiferente de sempre. Sun-Yi descansou um pouco, nem mesmo convocando as runas para dar uma olhada em sua nova memória. Lentamente, sua exaustão diminuiu e ele pôde pensar com clareza novamente. Enquanto isso acontecia, inúmeras perguntas inevitavelmente assaltavam sua mente. O que aconteceu no compartimento de carga do antigo navio era muito peculiar. Quem era Sylvanie e como eles acabaram como anfitrião do Ormvini? Como eles sobreviveram por milhares de anos? Por que Sylvanie era imune à chama divina e não podia ser ferido pela visão cruel, mas sucumbiu a um golpe da faca de madeira? De onde veio aquela faca, em primeiro lugar? E por que era tão parecido com a obsidiana que estava no altar do santuário de Noctis? Como Sun-Yi considerou todas essas questões e não encontrou respostas, um pensamento gradualmente abrangeu todos os outros. Um santo. Eu matei um santo. O feitiço havia descrito Sylvanie como um humano transcendente, que era como os santos eram realmente chamados. Sun-Yi sabia que era verdade, mas ainda não conseguia acreditar. Ele não era alguém que se vendesse a descoberto, mas nem mesmo em seus sonhos mais loucos Sun-Yi havia considerado ser capaz de matar um cavaleiro. Pelo menos não em seu nível atual. Os santos eram simplesmente criaturas de outro plano, semideuses inigualáveis com poder suficiente para nivelar cidades inteiras. Tecnicamente, um monstro corrompido era do mesmo nível de um cavaleiro, e ainda possuía mais um núcleo de alma. Mas não havia comparação. Devido aos seus aspectos e natureza, os humanos transcendentes eram muito mais uma força a ser reconhecida do que qualquer besta ou monstro jamais poderia esperar ser. Apenas um demônio do mesmo nível, ou talvez um demônio poderoso, poderia ter uma chance em uma batalha contra eles. E, no entanto, Sun-Yi matou um. Ele também havia matado um monstro corrompido, com o mesmo golpe. Bem, tecnicamente, foi Saint quem desferiu o golpe. Mas não importava. O resultado foi o mesmo.
Agora isso definitivamente é algo que ninguém vai acreditar, hein? Sun Yi riu, depois fez uma careta de dor e finalmente convocou as runas. A primeira coisa que fez foi verificar seus fragmentos. O número era exatamente como ele esperava, fragmentos de sombra, 1958-2000. Ele conseguiu matar algumas criaturas do pesadelo no caminho para a Ilha dos Naufrágios, e matar um humano e um monstro 2 níveis acima dele deu mais 12 fragmentos, 4, do santo e 8 do Morvini. Sun Yi suspirou, lamentando pela milésima vez a injustiça de seu aspecto, e olhou para a lista de suas memórias. Novas runas apareceram no final da lista. Ele prendeu a respiração e leu: memória, corrente mortal, nível de memória, transcendente. Seu coração começou a bater mais rápido. Finalmente. Esta foi a primeira memória transcendente que ele adquiriu. O que foi um marco muito agradável. Concedido, um desperto como ele não deveria ter memórias ascensionadas, muito menos algo um nível inteiro acima. Mas então, um desperto mediano raramente teve que lutar contra coisas acima de seu rank também. Satisfeito, Sun Yi continuou a ler, camada de memória, 3. Como isso foi possível? A memória pode ter vindo de Morvini, caso em que deveria ser do segundo nível, ou de Sylvani, caso em que deveria ser do primeiro. No entanto, parecia que a corrente mortal realmente veio de ambas as mortes, talvez porque Sylvani e o parasita Morvini estivessem irrevogavelmente conectados. Como tal, acabou por ser do terceiro escalão. Sun Yi nem sabia que algo assim era possível. Ainda mais satisfeito, ele sorriu satisfeito e voltou sua atenção para as runas. Tipo de memória, armadura. Seus olhos brilharam. Agora isso. É disso que estou falando. Capítulo 522, Invencível. Sun Yi estava realmente além de si mesmo. Uma boa armadura era exatamente o que ele precisava. E o que poderia ser melhor do que uma transcendente? A maioria dos inimigos que ele lutou não seria capaz de arranhá-lo, muito menos perfurá-lo. Seu sorriso ficou um pouco amargo quando ele se lembrou de ter recebido a mortalha do titereiro e imaginado como ele seria quase invencível para todas as criaturas adormecidas que tentavam atacá-lo no solstício de inverno. Quem sabia que ele acabaria em um lugar onde não havia nenhum único bastardo adormecido por perto? Sem contar o próprio Sun Yi e todos os outros adormecidos infelizes na costa esquecida. É claro, ainda assim, ele teria morrido 100 vezes se não fosse pela mortalha do titereiro. A corrente imortal foi uma melhoria inegável, então ele tinha grandes esperanças nela. Movendo seu olhar para baixo, ele leu a descrição da armadura, descrição da memória. Em uma bela torre no fim do mundo, o desejo foi preso por 7 grilhões brilhantes. Ela deveria ser acorrentada lá para sempre, e assim suas algemas se tornaram eternas. No entanto, no final, o desejo foi desencadeado no mundo. Suas algemas foram destruídas e a vontade dos deuses foi quebrada. Sun Yi olhou para as runas brilhantes, imaginando. Ele sabia que o feitiço, por qualquer motivo, se comportava de maneira estranha ao falar sobre Daemons. Na verdade, ele nunca tinha visto ou ouvido usar esse termo, como se a própria palavra fosse de alguma forma proibida. Sun Yi só aprendeu com os escritos deixados pelo prisioneiro da cela escondida sob a catedral em ruínas na Cidade das Trevas. O mais perto que o feitiço chegou de mencionar a palavra Daemon foi chamar o príncipe do submundo de demônio orgulhoso. No entanto, não havia dúvida de que o desejo de que falava aqui era um Daemon. O demônio da esperança, que já havia sido acorrentado na Torre de Marfim. Sun Yi tinha visto o lugar onde ela havia sido aprisionada, assim como a semente do pesadelo crescendo de suas algemas quebradas. À primeira vista, o significado da descrição era bastante óbvio. Ou pelo menos era para ele, com o quanto ele já sabia. Mas algo disse a Sun Yi que não era. O que não parecia fazer sentido era o fato de que ele havia recebido a corrente imortal por matar Sylvani, ou Morvini, ambos aparentemente nada a ver com a descrição. A menos que ele estivesse pensando nisso tudo errado. O Morvini era suscetível ao fogo, bem como a outros meios de causar dano poderoso o suficiente para ferir a carne da abominação. Mas Sylvani não era tão simples. O santo de cuja carne nascera o terrível monstro parecia imune a qualquer forma de mal, inclusive a imolação da chama divina. Quase como se Sylvani fosse imortal. Isso certamente explicaria como o pobre santo havia sobrevivido a milhares de anos de tortura angustiante depois de se tornar hospedeiro de Morvini,
E porque a memória que Sun-Ni recebeu de sua morte tinha o epíteto de imortal. Havia um segundo significado menos literal para as 7 algemas brilhantes mencionadas na descrição da corrente imortal, que, aparentemente, foram eternizados. Assim como Sovani tinha sido. Sun-Ni franziu a testa. Isso é muito estranho. Mesmo que sua teoria experimental não fosse tecnicamente impossível, a existência da faca de madeira era contra ela. O que era aquela faca e por que ela matou Sovani quando nada mais parecia ter conseguido? As facas, talvez, fossem um mistério ainda maior. De qualquer forma, ele ainda não tinha informações suficientes para tentar descobrir a verdade. Com um suspiro, Sun-Ni voltou às runas. Aprender o que sua nova armadura poderia fazer era muito mais interessante do que tentar adivinhar os antigos mistérios sem nenhuma pista. Encantamentos de memória, correntes de saudade, vontade brilhante, imortal, Shines of Longing, encantamentos descrição. Esta armadura fornece ao usuário alta proteção contra ataques mentais. Sun-Ni pescou. Quais são as chances? A resistência a ataques mentais era a segunda forma de proteção mais rara, logo após a resistência a danos à alma. E, no entanto, esta foi a terceira memória do tipo armadura que ele recebeu que ostentava. Sua sorte foi incrivelmente boa. Ou talvez sua tendência de encontrar monstros, especialmente terríveis, fosse incrivelmente ruim. De qualquer forma, esse encantamento fazia sentido. Se esta memória estava ligada ao aprisionamento de Hope, cujos poderes provavelmente estavam ligados à manipulação da mente, então ter proteção contra tais ataques era lógico. O fato de que a corrente imortal tinha apenas 3 encantamentos, ao contrário de 5 do manto do submundo, também era de se esperar. O nível de uma memória parecia ditar quantos encantamentos ela poderia acomodar, e o manto, apesar de ser de um nível mais baixo, era alguns níveis mais alto. O segundo encantamento da corrente imortal foi muito interessante. Descrição dos encantamentos, vontade brilhante. Esta armadura se torna mais forte quando usada por aqueles da divindade. Sun-Ni sorriu. Mesmo sem olhar para a corrente imortal e sua trama mágica, ele poderia dizer como esse encantamento funcionava. Foi um aprimoramento geral baseado em quão alta era a afinidade divina do usuário. O que significava que um Awakener aleatório não receberia nenhum aumento na resiliência de sua armadura, enquanto alguém com o atributo Mark of Divinity receberia uma quantia decente. Ensolarado, embora com sua Ember of Divinity, o aumento seria triplicado. Foi um encantamento muito sólido. Isso é ótimo. Quando seus olhos caíram no terceiro encantamento, porém, ele esqueceu tudo sobre sua alegria anterior, intensa como era. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. As runas dizem, imortal, descrição do encantamento, o usuário não pode morrer. Sun-Ni inclinou a cabeça. Apóstrofo. O que? Ser incapaz de morrer, certamente parecia ótimo. Mesmo que ele tivesse acabado de ver o terrível destino que se abateu sobre Sovani. No entanto, Sun-Ni rapidamente percebeu as limitações desse encantamento aparentemente de tirar o fôlego. Ao contrário de Shines of Longing e Radiant Will, onde Ying era ativo. E ele estava disposto a apostar que sustentá-lo exigia um oceano de essência de alma. Considerando que Sun-Ni era apenas um desperto, suas reservas provavelmente seriam apenas um momento de imortalidade. Ainda assim, um momento de imortalidade foi mais do que fantástico. Apóstrofo. Se usado com sabedoria. Sun-Ni podia imaginar muitas situações em que esse encantamento poderia salvar sua vida. Mas ainda mais onde usá-lo significaria apenas adiar sua morte por uma fração de segundo. Era uma ferramenta incrível, mas muito perigosa. Pensativa, mas extremamente satisfeita, Sun-Ni levantou-se. Gunlao também possuía uma armadura transcendente. No entanto, seu eco dourado agora parecia inferior à corrente mortal. O Brightlord parecia tão invencível e aterrorizante uma vez, mas Sun-Ni o superou por muito tempo. E agora, seu arsenal também. Foi um sentimento estranho. Com um suspiro, Sun-Ni dispensou a mortalha do titereiro rasgada e ensanguentada, então convocou a corrente mortal. Imediatamente, uma fina armadura de metal surgiu do nada ao redor de seu corpo. Foi forjado em aço sem brilho e sem brilho, que se parecia muito com o ferro do qual as próprias correntes celestiais foram feitas. A armadura cobria seu corpo quase inteiramente, e as poucas lacunas deixadas entre as
Placas de aço ajustadas mostravam uma camada de cota de malha fina, mas incrivelmente forte por baixo. Seu rosto ficou escondido atrás de um capacete que parecia uma máscara inexpressiva, com apenas várias linhas verticais cortadas para fornecer um nível de visibilidade decente. A sombra se aninhou nas fendas do visor, criando um rosto sombrio e ameaçador. Havia um pedaço de pano preto enrolado em sua cintura, preso por um cinto largo feito de couro escuro, além de um capuz que fornecia proteção adicional à cabeça e ao pescoço. Surpreendentemente, a armadura não parecia muito pesada e nem restringia muito sua mobilidade. O desenho era tão intrincado, e as placas de aço se encaixavam tão perfeitamente em seu corpo e umas nas outras que parecia uma segunda camada de pele. Se aquela pele fosse fundida em aço impenetrável. É claro que a corrente mortal não era tão leve quanto a mortalha do titereiro, mas Sun-Yi podia se mover livremente enquanto a usava, sem produzir quase nenhum som. Em troca, fornecia uma quantidade muito maior de proteção. De pé no compartimento de carga do antigo navio, vestido com sua nova armadura transcendente, Sun-Yi não pôde deixar de se sentir invencível. Esqueça-se desse pensamento, idiota. Ele sorriu sombriamente, então olhou para Saint. Bem, o que você acha? O demônio taciturno não respondeu, claro. No entanto, Sun-Yi poderia jurar que o brilho de seus olhos de rubi, que estavam escondidos atrás da viseira de um capacete similarmente fechado, tornou-se um pouco aprovando. Seu sorriso se alagou, mas depois desapareceu lentamente. Uma armadura de aço. Subitamente sombrio, Sun-Yi tirou seu capacete e virou na direção onde os Firkeepers deveriam estar. Depois de alguns momentos, ele disse calmamente, eu vejo. Capítulo 523, Feito Eterno. Bloodwave estava devorando lentamente a toxina, mas Sun-Yi ainda se sentia fraca e febril. Dispensando Saint, ele caminhou ao redor do porão de carga, se acostumando com a sensação da corrente mortal e olhando em volta para ver se havia algo interessante por aí. Como outro baú cheio de moedas noctis, por exemplo. Infelizmente, ele não encontrou nada. Mesmo que o porão de carga tenha armazenado curiosidades e tesouros antigos, tudo foi destruído pelas vinhas e pelo musgo marrom ao longo de milhares de anos. No entanto, ele ficou agradavelmente surpreso ao perceber que a armadura de aço sem brilho não estava restringindo seus movimentos. Era realmente como uma segunda camada de pele. Talvez se Sun-Yi não fosse aumentada pela sombra, a corrente imortal teria sido complicada. Mas ele era aí, além disso, havia quase 2.000 fragmentos de sombra armazenados em seus dois núcleos. Mesmo que um desperto não pudesse usar a armadura transcendente sem esforço, Sun-Yi não tinha esse problema. Finalmente, ele mancou até a pilha de poeira que restava de Sylvan e se ajoelhou ao lado dela, então enfiou a mão nas cinzas e recuperou a faca de madeira. Claro, Sun-Yi não tinha esquecido disso. Para sua decepção, porém, o que ele estava segurando na mão era apenas o cabo. A lâmina havia lascado e quebrado, e a madeira parecia sem vida e morta. Já estava começando a apodrecer, e mesmo quando Sun-Yi olhou sob a superfície da faca estranha, ele não viu nada. Um círculo perfeito. A faca de madeira estava verdadeira e totalmente quebrada. Quase como se tivesse sido criado para um propósito singular, e não tivesse razão de existir após cumpri-lo. Sun-Yi olhou para a faca com uma expressão pensativa. Interessante. A faca de madeira foi criada especificamente para trazer a morte ao imortal Sylvani. Se assim for, a faca de obsidiana no santuário de Noctis e a faca de marfim no Templo da Noite foram feitas para acabar com a vida de dois outros imortais? De repente, ele estremeceu. Uma única corda do destino, dobrada sobre si mesmo e criando um círculo perfeito. Se ele tivesse olhado para a faca de madeira antes de ser destruída, ele teria visto a mesma coisa. Uma tentativa de compreensão apareceu em sua mente. De alguma forma, Sun-Yi sentiu que sim. Ele também suspeitava que o Stringolfifat não teria sido apenas aleatório. Não. Teria sido o destino de Sylvani. Uma corda que foi de alguma forma arrancada da tapeçaria do destino e amarrada em um círculo sem fim. Algo assim tornaria uma pessoa imortal. Assim as algemas se tornaram eternas. Quem poderia ter feito uma coisa tão terrível? Bem, a resposta era bastante óbvia. O Senhor da Luz, Deus do Sol, que destruiu o reino de Hop e aprisionou na Torre de Marfim, certamente poderia. Afinal,
Ele não era apenas a divindade da chama e da luz, mas também da paixão, criação e destruição. Olhando para os restos da faca de madeira que estavam apodrecendo e virando pó em sua mão, Sun-Ni não pôde deixar de estremecer. Se ele estivesse certo, então ele estava segurando uma arma criada por um deus. E ele usou aquela arma para matar um imortal criado por um deus. Pela primeira vez desde que Sun-Ni aprendeu sobre as divindades do Reino dos Sonhos, ele de repente se sentiu muito feliz por elas estarem mortas. Algum tempo depois, ele saltou pela brecha criada pelo Urmvini e escalou o casco do antigo navio. Sibilando de dor, Sun-Ni cambaleou um pouco, depois mancou até onde os destroços terminaram. Como o navio estava caído de lado, a superfície de madeira sob seus pés era inclinada para baixo e irregular. Quase inevitavelmente, ele perdeu o equilíbrio e rolou no último trecho do caminho, caindo no chão em uma pilha desajeitada. Aí. Sun-Ni permaneceu imóvel por um tempo, então suspirou e se levantou do chão. Levantando-se, ele estudou o vale desolado e então se dirigiu para onde tinha visto os Firikepers pela última vez. A paisagem da Ilha dos Naufrágios foi alterada. O terreno estava revirado e marcado por trincheiras profundas, parecendo um campo de batalha de uma guerra antiga. Algumas das trincheiras estavam vazias, outras estavam cheias de maciços caules de videiras mortas que se projetavam do solo como serpentes podres. O ar estava cheio de poeira, cinzas e fumaça. Usando a visão cruel como bastão para sustentar seu peso, Sun-Ni mancou para frente e logo encontrou um círculo de fogueiras. Um sorriso pálido apareceu em seu rosto. Bem, o que você sabe? Eles realmente sobreviveram. De fato, os Firikepers pareciam estar todos lá. Concedido, eles pareciam incrivelmente exaustos, espancados e feridos por toda parte. Todos eles estavam cobertos de sangue, sujeira e fuligem, suas armaduras rasgadas. Alguns estavam sentados com expressões de cansaço no rosto, outros deitados no chão, apenas o movimento do peito denunciando que estavam vivos. Apenas o jovem firme, que empunhava uma lança curta e um escudo pesado em batalha, o curador da coorte, estava de pé, cuidando de seus companheiros. Sun-Ni caminhou entre duas das fogueiras e parou, apoiando-se na visão cruel. Seus olhos dispararam ao redor, demorando-se na figura delicada de uma jovem com cabelos loiros por um momento, e então se viraram. Ensolarado. Ele olhou para Shakti, a artesã, que estava descansando no chão a alguns passos dele. A jovem parecia mais ou menos um cadáver. Sua armadura estava quase destruída, revelando lacerações profundas em sua pele bronzeada, e seu rosto estava sujo e pálido pela perda de sangue. O que é pior, seu braço direito foi arrancado, terminando em uma bandagem ensanguentada perto do cotovelo. Tal ferimento não foi permanente, já que foi feito em seu corpo espiritual e não no corpo real, mas ainda bastante grave. No entanto, havia um largo sorriso no rosto do artesão. Olhando para ele, ela assobiou e disse, nova armadura. Boa aparência. Ela tentou rir, mas então se curvou em um acesso de tosse violenta. Parecia que todos eles ainda estavam sofrendo com os efeitos do veneno do Urmvini, mesmo que o curador tivesse usado seu aspecto para torná-lo menos letal. Os outros olharam em sua direção, alertados de sua chegada pela voz de Shakti. Seus olhos brilharam. Graças aos deuses. Sun-Ni, você está vivo. Bom trabalho lá fora. Bastardo maluco. Você realmente fez isso? Sun-Ni não pôde deixar de sorrir. Obviamente. Por que não? Era apenas um monstro corrompido. Seu sorriso se alagou. Na verdade, eu também fui e matei um cavaleiro imortal que por acaso estava por perto. Um golpe para os dois, para não perder tempo. Bastou um minuto. Os Firikepers o encararam por um tempo, então reviraram os olhos. Shakti balançou a cabeça. Claro, Sun-Ni. Se você diz. Mas realmente. Eu simplesmente não entendo você. Matar um monstro corrompido já é uma coisa incrível, por que você ainda tem que inventar alguma história ridícula? Sun-Ni piscou algumas vezes com um olhar inocente. Como assim inventar uma história? É a verdade. Eu sou uma pessoa muito honesta. A pessoa mais honesta em dois mundos, sério. Capítulo 524, 42. Sun-Ni caiu no chão, convocou a fonte eterna e bebeu avidamente um pouco de água. Já que seus ferimentos eram leves. Bem, pelo menos comparados aos recebidos pelos Firikepers. Levou algum tempo até que o curandeiro chegasse até eles.
Mas, eventualmente, chegou a sua vez de receber tratamento. O curador, um jovem chamado Shin, estava pálido e exausto, a essência de sua alma claramente quase totalmente esgotada. Ainda assim, ele conseguiu reparar o ligamento que Sun-Yi havia rompido enquanto se esquivava das videiras em grande parte. Doeu, como o inferno, no entanto. É claro que essa habilidade de cura não se compara às chamas brancas purificadoras de Nep. Mas então, era difícil para alguém se comparar a Nep. Sun-Yi sabia disso melhor do que ninguém. Com uma expressão sombria, ele convocou as runas e olhou para a sequência dolorosamente familiar delas, Fragmentos de Sombra, 1958-2000. Ele estava a apenas 42 fragmentos de evoluir para um demônio. Essa transformação não apenas permitiria que ele reforçasse ainda mais seu corpo e reservas de essência de sombra, mas também recompensaria Sun-Yi com uma terceira sombra. Ter outro ajudante inestimável aumentaria seu poder tremendamente, tornando-o capaz de empilhar 3 melhorias umas sobre as outras ou espalhá-las entre seu corpo, suas memórias e Saint. Ele estava quase a 2.000 fragmentos. Acumular tantos em apenas 7 meses. Foi uma conquista digna de comemoração. Muito poucos despertos já saturaram completamente seus núcleos, e aqueles que o fizeram geralmente passaram longos anos coletando lentamente fragmentos de alma das criaturas do pesadelo que mataram. Décadas, até. E isso foi para apenas um núcleo. Sun-Yi poderia estar orgulhoso de si mesmo. E, no entanto, ele não se sentia feliz. Olhando para baixo, ele se concentrou em outro grupo de runas muito mais curto. Mestre, Estrela Mutável. Assim que o fez, novas runas se acenderam no ar. Classe, Sonhador. Classe, Diabo. Núcleos da Alma, 47. Fragmentos de Alma, 399.000. 7 meses atrás, a distância entre eles havia chegado a quase 5.000 fragmentos. Hoje, era muito menor, mas isso era apenas graças às moedas de Noctis que ele havia sacrificado no altar. A verdade é que Sun-Yi vinha encurtando lentamente a lacuna por um longo tempo, mas agora ela começou a crescer mais uma vez. Não muito tempo atrás, algo aconteceu com Nepenudrian Realme. Como resultado, a velocidade com que ela ganhou fragmentos de alma começou a aumentar a cada dia. Sun-Yi não sabia o que a Estrela Mudada estava fazendo, porque de repente ela se tornou tão mais forte, e até mesmo como ela ainda estava viva. Mas ele sabia que estava sendo lentamente deixado para trás mais uma vez. Ignorando as runas, ele cerrou os dentes e olhou sombriamente para a paisagem desolada e infernal da Ilha dos Naufrágios. Eu tenho que chegar àquela semente. Esse é o único jeito. Comparado com todos os outros despertos e sua taxa de crescimento, Sun-Yi pode ter sido um monstro. Mas Nep nem mesmo era humano. Ela era o próprio diabo. Ele não sabia mais o que fazer para superá-la. Para ficar mais forte. Seus pensamentos pesados foram interrompidos pelo leve som de passos se aproximando. Olhando para cima, Sun-Yi viu Cassie caminhando até ele. Ótimo. Exatamente o que eu preciso. Ela parou a alguns passos de distância e abaixou a cabeça ligeiramente. Você está bem? Sun-Yi fez uma careta, depois desviou o olhar. Com o que você se importa? Eu vou viver. Ele fez uma careta e acrescentou em um tom ligeiramente acre. A propósito, sua informação estava errada. Aquela coisa não era fraca para tirar. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Como você o matou, então? Sun-Yi sorriu torto. Com um pedaço de madeira. Cassie permaneceu em silêncio por um tempo, levando-o a falar. Então. E agora? Ela suspirou e virou-se para os destroços distantes. Todos nós estamos cansados e feridos. E há um esmagamento se aproximando. Voltaremos ao santuário para descansar e nos reagrupar, e depois voltaremos para estabelecer 2 acampamentos, um aqui e outro em uma ilha vizinha. Então, nós vai começar a reparar o navio. Ele assentiu. Bom plano, eu acho. Você realmente acha que pode fazer aquela coisa voar de novo? A cega hesitou. Por fim, ela disse sem muita emoção, temos que tentar, pelo menos. Sun-Yi estudou a silhueta do antigo navio, seu casco cheio de rachaduras, sua proa quebrada, a árvore crescendo ao redor de seu mastro morto e parecendo um esqueleto negro retorcido. Então, ele balançou a sua cabeça. Quanto tempo você acha que vai demorar? Cassie hesitou. 2, talvez 3 meses. Terminaremos antes que o outono acabe,
Se é isso que você quer saber. Ele riu. Você se lembra do nosso acordo, então? Ótimo. Ela franziu a testa. É claro que eu me lembro. Sun-Yi olhou para o chão e perguntou friamente, quando vamos partir para o Templo da Noite, então? Cassia demorou-se por alguns momentos, uma expressão perturbada de repente aparecendo em seu rosto. Por fim, ela disse, quando você quer ir? Sun-Yi pensou nisso. Havia várias coisas que ele ainda precisava fazer. Depois de um tempo, ele deu de ombros. Final de setembro. Tudo deve estar pronto até lá. A jornada para o extremo norte das Ilhas Acorrentadas e de volta não deve levar mais de um mês. Estaremos de volta bem a tempo de ver sua nave voadora subir no ar. E use-o para alcançar a semente do pesadelo. Ele demorou um pouco e então perguntou, mas por que você parece tão desconfortável? Cassia lentamente balançou a cabeça. Não é nada. Apenas, o templo noturno. É um lugar muito estranho. Sun-Yi franziu a testa. O que isto quer dizer? Como assim? Ela estremeceu. Eu te explico mais tarde. Agora, precisamos nos mover. Esta ilha está prestes a entrar na fase de ascensão. O que significava que o esmagamento também não estava muito longe. Sun-Yi suspirou e então se levantou. Ele não precisava mais mancar, pelo menos. Quanto ao motivo de Cassia ter dito que a segunda cidadela humana nas Ilhas Acorrentadas era um lugar estranho, ele podia esperar pela resposta. Ele não precisava dessa informação agora, de qualquer maneira. Sun-Yi era um homem muito paciente, pelo menos quando precisava ser. Além disso, ele tinha outra coisa em mente. 42 fragmentos de sombra. Não é muito. Olhando para o sul e ligeiramente para o leste, ele agarrou o eixo da visão cruel e olhou para o horizonte com uma expressão sombria. Apóstrofo. Eu serei um demônio antes de voltarmos ao santuário. Capítulo 525, Fantasmas Vingativos. 6 dias depois, a coorte quase alcançou o porto seguro da cidadela. A velocidade com que eles viajaram diminuiu significativamente devido aos ferimentos graves que os Firikeepers sofreram. Então, considerando tudo, foi um resultado muito bom. Com o passar dos dias, seu curandeiro continuou cuidando de seus companheiros. Então, agora, a maioria já havia se recuperado, exceto aqueles como Shakti com ferimentos especialmente graves, é claro. Esses só seriam curados depois que voltassem ao mundo real e depois voltassem. Mesmo assim, seus corpos físicos sofreriam sérios danos internos e exigiriam um período prolongado de tratamento. Quando o sol desapareceu no céu abaixo, a coorte relutantemente montou acampamento. De onde estavam agora, apenas um punhado de ilhas os separava do santuário. No entanto, algumas dessas ilhas eram povoadas por Nightmare e criaturas muito perigosas para tentar atravessar seus campos de caça, então os Firikeepers teriam que fazer um grande desvio. Como viajar na escuridão era um grande risco, eles não tiveram escolha a não ser passar mais uma noite no deserto e continuar sua jornada no dia seguinte. Sun-Yi não se importou. Quando todos adormeceram, ele silenciosamente se transformou em uma sombra e deslizou sem ser visto entre os vigias. A escuridão da noite podia ser uma ameaça para eles, mas para ele era uma aliada. Para Sun-Yi, era hora de caçar. Ele vinha se aventurando sozinho na extensão mortal das Ilhas Acorrentadas nas últimas 5 noites, e esta não era uma exceção. Durante esse tempo, Sun-Yi assumiu mais riscos do que normalmente faria, desafiando Nightmare e criaturas que ele havia estudado antes, e aqueles sobre os quais ele não sabia quase nada. Caçar os últimos era um esforço mortal, mas com a ajuda de Saint, ele conseguiu sair vitorioso de cada batalha sem sofrer muitos ferimentos. A corrente imortal também desempenhou um papel importante em seu sucesso, pois mesmo quando Sun-Yi recebeu dano, bloqueou a maior parte. Nada foi capaz de perfurar o aço sombrio de sua nova armadura ainda. Deslizando pela cadeia celestial, Sun-Yi se aproximou de uma ilha vizinha e voou para o céu, então caiu pesadamente no chão. A lâmina prateada da visão cruel brilhou, refletindo a luz das estrelas conforme se manifestava em sua mão. Sun-Yi levantou-se e grunhiu, depois avançou com uma expressão sombria. A ilha que ele acabou de alcançar estava descendo, mas ainda alta o suficiente para ele sentir os efeitos remanescentes do esmagamento. Ainda assim, Sun-Yi não se importava. Esta noite, nada iria detê-lo. Ele estava a apenas um passo de saturar totalmente seus núcleos. Sun-Yi caminhou entre pedras altas e irregulares,
aproximando-se de uma grande ruína que se erguia desolada perto do centro da ilha. Ele tinha estado neste lugar e o explorado antes, então ele sabia que tipo de abominações faziam ninhos na antiga estrutura. A ruína pode ter sido bonita um dia, mas agora estava torta e disforme, suas paredes cheias de rachaduras e à beira do colapso. Sun-Yi não sabia a que propósito havia servido e como foi destruído, mas havia concluído muitos meses atrás que uma terrível batalha deveria ter ocorrido dentro das ruínas uma vez. As pistas estavam no hall central do prédio destruído, onde as pedras estavam danificadas e pareciam ser derretidas. Suas paredes haviam desabado para fora, o que lhe dizia que qualquer força que tivesse devastado a estrutura viera de dentro, e não de fora. Apesar de tudo isso, ele já havia lutado contra os moradores das ruínas antes. Havia dois tipos de Nightmare criaturas habitando a ilha de rochas irregulares. Os primeiros eram do rank desperto e se assemelhavam a gárgulas de pedra. Eles viviam perto das bordas da ilha, e Sun-Yi já havia matado a maioria deles, se não todos, durante seus primeiros meses nas ilhas acorrentadas. As gárgulas nunca chegaram perto da própria ruína, porque havia criaturas muito mais poderosas morando dentro do antigo edifício. Aqueles eram do posto caído e pareciam belos espectros. Por trás de sua beleza misteriosa, porém, escondia-se um oceano de loucura, maldade e sede de sangue. A primeira vez que Sun-Yi encontrou esses fantasmas, ele mal escapou com vida. Por sorte, os fantasmas só apareciam à noite. E agora que ele era muito mais forte e tinha visão cruel, que tinha a habilidade de ferir inimigos incorpóreos, esta noite seria a última. Chamando seu capacete, Sun-Yi olhou para a ruína através das fendas estreitas de sua viseira e caminhou para a escuridão que reinava entre as antigas paredes de pedra. Sua sombra fica mais forte, Sun-Yi rosnou, saltando para trás da forma fantasmagórica de uma bela jovem que ele acabara de perfurar com a lâmina incandescente de sua lança. Ou melhor, ela parecia bonita antes de mostrar sua verdadeira face, uma marca distorcida e aterrorizante de ódio e corrupção desumanos, uma loucura antiga queimando nas profundezas escuras e sem fundo de seus olhos. Lutar contra fantasmas acabou sendo muito mais difícil do que ele esperava, mesmo que o encantamento, Ghost Blood, da Cruel Six permitisse que ele os derrubasse. Não apenas porque seus movimentos eram rápidos e imprevisíveis, desafiando a lógica de combate com a qual ele estava familiarizado, mas também porque seus ataques pareciam ser capazes de causar danos à alma também. Na verdade, as garras dos fantasmas da ruína foram capazes de contornar completamente a armadura. A corrente mortal mitigou alguns danos devido ao seu rank mais alto, mas não o suficiente para tornar a batalha remotamente fácil. Atualmente, Sun-Yi se sentia enfraquecido e sofrendo dores terríveis, como se tivesse passado muito tempo nas proximidades do juramento quebrado. Maldições. Isso só serviu para mostrar que ninguém nunca poderia se sentir seguro no reino dos sonhos. Depois de receber uma armadura transcendente, Sun-Yi se permitiu tornar-se muito complacente. Ele deveria saber que não deveria esquecer que, não importa o quão poderosa uma pessoa fosse, bastava um erro para morrer. Afinal, todo poder tinha uma falha. Mas ainda assim, ele não iria recuar agora. Enquanto um grito ensurdecedor ecoava das paredes de pedra, ficando cada vez mais perto, Sun-Yi cerrou os dentes e convocou as runas. Fragmentos de sombra, 1994-2000. Ele ergueu a visão cruel e encarou a direção do grito sinistro com um sorriso sombrio. Mais um para ir...